bem-vindos a mais um Premier 11 para lançarmos a 14ª jornada da Premier League. Uma jornada que se vai desenrolar entre sábado e domingo, abrindo logo ao meio-dia e meio no King Power Stadium, com a recepção do Leicester ao vice-líder Manchester City. E depois, às 3 da tarde, Bournemouth, Tottenham, Brentford, Wolverhampton, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Southampton e Newcastle, Aston Villa. Às 5h30 da tarde, a hora do chá, o Fulham recebe o Everton. E atenção, porque às 7h45 há duelo em Anfield Road, a recepção do Liverpool ao Leeds United. No domingo, apenas 2 encontros, precisamente com 2 das equipas que jogaram a Liga Europa na quinta-feira. O Arsenal às 2 da tarde no Emirates, na recepção ao Nottingham Forest. E o Manchester United em Anfield às 4h15 a receber o West Ham. Está assim vista esta 14ª jornada da Premier League, ou o plano de jogos deste fim de semana. Todos os jogos para seguir em direto e em exclusivo nos canais 11. E vamos começar, obviamente, por falar do encontro que abre esta 14ª jornada. O Leicester na recepção ao Manchester City. Duas equipas em momentos de forma diferentes. Tomás da Cunha, Márcio Madeira, bem-vindos, meus amigos. Duas equipas em momentos de forma diferentes, com o Leicester à procura, pela primeira vez, de 3 vitórias consecutivas. Tomás, é um desafio difícil. Sim, é difícil. Boa noite, antes de mais. É difícil, mas possível, tendo em conta a subida de forma dos Foxes nos últimos encontros. Vem, de resto, de uma goleada, em que Vardy marcou o primeiro gol da temporada, Maddison continua em excelente forma, Tielemans pontuou a exibição com aquele golaço que também vimos, e agora no regresso a casa é possível sonhar com algo melhor, porque o City fora de casa tem tido um rendimento bastante periclitante. Não é uma equipa muito consistente. Aliás, ao longo da temporada, quando o City perdeu pontos, foi sempre fora de casa. E vem de uma derrota contra o Liverpool, também fora de portas. Por isso há margem para os Foxes se sonharem. Além disso, um tema que vai ser efetivamente para descobrir perto da hora do jogo, Haaland está em dúvida e por isso é obviamente uma baixa a confirmar-se de peso para a equipa de Guardiola. Márcio, pegando naquilo que dizia o Tomás, é um City que fora de casa nos últimos 3 encontros não venceu. São 2 empates e inclusive uma derrota. Pela frente tem um Leicester que está a subir de rendimento. Aliás, nós fizemos há 2 jornadas a recepção do Leicester ao Leeds e notou-se isso. E agora tem James Maddison disponível, algo que não tinha nesse encontro. Sim, boa noite Óscar, boa noite ao Tomás e boa noite à nossa família Eleven. O que me apraz dizer primeiro sobre o City é que também nunca esteve tão perto do primeiro lugar como está agora. Com a escorregadela do Arsenal contra o Southampton, chegou mais perto daquilo que é a sua verdadeira intenção, que é o primeiro lugar, e é para isso que luta desde a primeira jornada. E eu acho que isso também traz uma motivação extra à equipa de Guardiola. Do outro lado vai ter uma equipa que pode fazer a 3ª vitória, pode fazer o 4º jogo sem perder. Eu acho que deve-se muito àquilo que é o encontrar de um 11 base, com uma ou outra alteração, mas é o encontrar do 11 base. Maddison não jogou porque não pôde, mas é um titular de caras desta equipa e é quem faz o Leicester jogar. Daka na frente, Vardy entra e fez o seu primeiro golo. Portanto, eu acho que há aqui muitos motivos no Leicester, para além da consistência defensiva, com uma defesa que também dá, com o belga Faes, que também cimentou a sua posição no centro da defesa. Eu acho que é uma equipa boa, que pode dar muito trabalho ao Manchester City, e é um dos bons jogos e dos jogos que eu estou mais curioso para ver nesta jornada. E era algo que nós estávamos a focar, o facto de o Leicester estar à procura de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, algo que não acontece há cerca de 1 ano e meio, desde janeiro de 2021, precisamente também com o Brendan Rodgers ao comando desta equipa. Quais é que têm sido, para ti, Tomás, as grandes diferenças deste Leicester das 2 últimas jornadas? Creio que, acima de tudo, a equipa mentalizou-se de que tinha de ser assim, com este plantel, que não é muito vasto, há que dizê-lo, mas com o 11 base disponível, digamos assim, é possível que este Leicester suba um pouco na classificação. Já se percebeu, internamente diria, e na própria cabeça de Jamie Vardy, que já não é para ser sempre, ou seja, já não é um jogador que consiga fazer todos os jogos como titular, e nesta altura temos 7 jogos para Vardy como titular, 5 para Daka, ou seja, há aqui uma divisão clara, e por isso há também essa curiosidade para perceber como vai ser amanhã, sendo certo que Vardy costuma ter o pé quente contra o City, já fez mais do que um hat-trick contra este adversário, e além disso,
há aqui um dos jogos mais espetaculares da Premier League nos últimos anos. Na época passada, por exemplo, ficou 6-3. Há 2 épocas os Foxes tinham ido dar 5 ao Etihad. Por isso há aqui uma mini rivalidade que tem vindo a dar espetáculo nas últimas edições da Premier League. Agora, obviamente, o City sendo favorito, tem aqui um Leicester em crescendo e que, com o meio-campo composto por Tielemans, com Dewsbury Hall, que é um elemento de pressão e que cai muito no lado esquerdo, Maddison a criar, e Barnes, que também esteve ali numa fase lesionado, mas depois voltou ao melhor nível, o Leicester tem argumentos ofensivos. Agora, em termos defensivos, é um pouco mais problemático. Há que perceber primeiro se há Haaland, mas não é uma defesa assim tão estável quanto isso. Até porque este Leicester tem a segunda pior defesa desta temporada em termos de golos concedidos da Premier League. São 24, mas, Márcio, e aqui este mas tem de ser ressalvado, porque pode não haver Erling Haaland, mas há Julián Álvarez. Este Leicester, nos últimos 5 encontros, conta com 4 clean sheets, ou seja, 4 jogos sem sofrer qualquer golo. Para ti, este é um desafio para quem estiver lá na frente deste Manchester City, que é uma verdadeira máquina de fazer golos? É sempre um desafio jogar contra o Manchester City, principalmente com Haaland. Se Haaland eventualmente não jogar, acredito até que poderá jogar um jogador mais móvel na frente, não mete de parte esse cenário, jogando fora de casa. A poucos dias de receber o Sevilha também para a Champions, onde de resto as contas estão resolvidas, mas não deixa de ser um jogo em que poderá também alterar a sua equipa e gerir os seus jogadores. Agora sim, acho que é um jogo onde o City vai ter muito trabalho, é um jogo perigoso para a equipa de Guardiola, por tudo isto que temos vindo a dizer do Leicester, está na sua melhor fase, jogadores que finalmente voltam a render aquilo que podiam render, porque quem visse o Leicester do início da época percebia que a qualidade existia no 11, e refiro-me ao 11 que normalmente era escolhido, porque não me parece que seja um plantel com muita profundidade. Pode ajustar isso em dezembro, eventualmente. Agora, é uma deslocação perigosa para o Manchester City, mas uma deslocação que, como disse, pode dar ainda que provisoriamente o primeiro lugar, e isso mexe também com a cabeça do jogador. E já agora, sobre Haaland, este foi um dos poucos estádios em que Haaland não marcou, porque aqui jogou-se a Supertaça Inglesa e na altura Haaland até foi bastante contestado, enfim, algo imediatista, porque era o primeiro jogo do norueguês, mas a verdade é que o City perdeu naquele estádio a Community Shield para o Liverpool. Estavas a falar das contas que estão resolvidas em termos de Champions League para este Manchester City. Ora, sobre isso, falou também na antecâmara deste encontro entre Foxes e Citizens, Pep Guardiola, e diz que não é assim tão linear, que seja simples passar a fase de grupos da Champions e, sobretudo, que o Manchester City seja um crónico candidato à vitória final da competição, porque não há adversários fáceis. E atenção, porque dá o exemplo do Sporting. They did something wrong in that no. But the other ones always they play, they are good. Leverkusen have a good pace, and the other teams are good. And we saw Sporting Lisboa how difficult it is, and so that's why I'm humble enough, honestly, to give credit to. I win a game in Champions League is a big success. I qualify is a huge success. I know just it means here if we win the Champions League or not win the Champions League. I know that, but it's not. It's difficult. This business football is difficult, more complicated. We wanna apparently say no, they spend a lot of money and they have to win absolutely. I'm sorry, it doesn't work. To be right now just 2 points behind the leader is so difficult. It's so complicated. Still there 1 more year close to the top of the league. One team have been better, but being there. No, because we won back-to-back. Now Manchester City have to win 20 points behind. December have to win that. This is not true. This is not the reality. The reality, Leicester is difficult, but it was here against Brighton. Graham Potter was difficult, and the Cherry was difficult. You have to. I saw a locker room players after Brighton. They were exhausted. They did not even pick the phone. Imagine how tired they were. They don't have not even energy to open and see Instagram. Pep Guardiola a dar um exemplo daquilo que é o dia-a-dia também dos jogadores de futebol, que é darem os likes no Instagram. E de repente o Leicester já é a melhor equipa da Premier. Vencer um jogo de Champions é um sucesso gigante para o Copenhaga. Para o Copenhaga é possível que seja um sucesso gigante. A nível de dificuldade, obviamente, que é difícil vencer um jogo de Champions, que depende muito do adversário que vai defrontar. Eu não acredito
que Guardiola, obviamente, eu percebo o discurso, é um discurso de valorização do adversário, porque, e já o explicámos aqui ao longo destes programas, é a estratégia de comunicação do Pep Guardiola, valorizando o adversário, valoriza o seu trabalho, eu percebo isso. Agora, o Manchester City tem mais que a obrigação de passar o grupo da Champions, e se tivermos em conta que tinha Dortmund, Sevilha e o Copenhaga, mal seria se este City não passasse o grupo da Champions. Agora, E ser candidato também, já agora. e ser um candidato porque tem dinheiro para construir o plantel que quiser, escolher os jogadores que quiser, de acordo com o seu modelo, com a sua ideia, com aquilo que ele entende ser a matriz de jogo. Ele escolhe quem ele quiser. Portanto, eu acho que o discurso eu compreendo, mas discordo aqui em alguns pontos porque percebo que é apenas uma estratégia de comunicação e não aquilo que o Guardiola pensa. É o que as pessoas querem ouvir, mas não é o que o Guardiola pensa. Questionaram também Guardiola sobre se não houvesse Erling Haaland, quem é que iria estar lá na frente. Ele foi clarinho como a água. Vai estar Julián Álvarez. Tomás, Guardiola diz, estar a 2 pontos do Arsenal é tão difícil. O que é tão difícil? Creio que a ideia de Guardiola é, no fundo, o tema da continuidade. Isto é, já é um trabalho de muito tempo e o City não teve quebras significativas, ou seja, está sempre lá em cima e isso realmente é difícil. Por outro lado, se o City não é candidato a tudo aquilo em que está inserido, então poucas equipas estão. Obviamente o City não é candidato único, há outros candidatos, isso também não está em causa. Agora é necessário assumir a realidade e lutar por todos os títulos. Não concordo com a conversa da obrigatoriedade, ou seja, não há ninguém obrigado a ganhar nada, isto é futebol, há muitas variáveis. Agora, tendo mais dinheiro para construir plantéis e tendo um trabalho de tantos anos em cima, obviamente o City, para mim, continua a ser o candidato número 1 à Premier League e é um dos 3, 4 candidatos a vencer a Liga dos Campeões no final da temporada. Muito bem, vamos. Este é o encontro que abre então esta 14ª jornada da Premier League. Veremos agora as atenções para o último encontro deste sábado. Equipas que estão separadas por 7 pontos na tabela classificativa. Falamos do encontro entre Liverpool e também o Leeds United. O Leeds que vem de uma sequência muito negativa esta temporada. De resto, o Jesse Marsch está a ser muito questionado em termos de liderança nos Peacocks. E há notícias também de que esta semana, inclusive, foram feitas alterações no departamento de psicologia do Leeds United. Já estamos a trabalhar mesmo ao nível da psicologia. No entanto, o psicológico neste Liverpool, Márcio, vem da vitória na Champions, em Amsterdão, uma vitória que até foi folgada, um bom jogo por parte da formação de Jürgen Klopp, mas cuidado. Parece que há outro Liverpool na Champions, não é? Não ficamos com essa sensação. Perdeu para o Nápoles, que é uma das equipas que melhor futebol pratica, se não for mesmo a melhor. E que tem o Kvaratskhelia, que foi apontado ao City já agora esta semana. Portanto, era só para ver se o Tomás estava atento. Isto liga um bocadinho com a conversa antes. Repara, um jogador que está a dar nas vistas é apontado ao City porque o City pode investir e comprar o potencial desse jogador. Dizia-te que o Liverpool, parece que há outro Liverpool na Champions, é difícil e por muito que nós preparemos para este programa, é difícil dizer-te o que é que esperamos deste Liverpool. Um Liverpool que perde com o Nottingham Forest, mas que depois dá esta goleada na Champions. De resto, como te disse, só perdeu para Nápoles, mas joga contra um Leeds que, repara, e isto também é um dado curioso, a última vitória do Leeds é de agosto e eu fiz esse jogo e foi contra o Chelsea. Depois disso ganhou para a taça e não voltou a vencer. Portanto é perigoso porque é um Leeds sedento de vitórias, com uma equipa brutal, é uma equipa individualmente muito boa. Aronson, Harrison, estou sempre a referir porque são 2 jogadores que eu gosto. O Harrison perdeu lugar nos últimos tempos. Rodrigo, portanto é um plantel recheado de boas individualidades, mas por um motivo ou por outro não se tem encontrado e não se encontra desde agosto. Mas repara que da equipa do Leeds, e estou-me claramente a meter contigo e também para fazer a ponto com o Tomás, só nos deste nomes do meio campo, e Rodrigo lá na frente, porque Tomás, o grande problema deste Leeds United não está no meio campo, está em primeiro conseguir defender e ter uma defesa consistente, e depois lá na frente marcar golos, porque é essencial. Para venceres precisas de marcar. É uma equipa pouco consistente nas 2 áreas, ou seja, falha muitos golos, precisa de muitas oportunidades para marcar golo e em jogos recentes podia ter tirado pelo menos um ponto e acabou por perder. Estou a lembrar-me da partida com o Arsenal, por exemplo, em que em termos de exibição justificava um ponto, mas acabou por perder o jogo, e depois atrás é muitas vezes um caos. Individualmente há jogadores que não dão garantias. A Robin Koch, Cooper,
por exemplo. O próprio Llorente também não é de todo um central muito estável. E isto são coisas que vêm de trás, vêm da época de Marcelo Bielsa. Creio que o Leeds se mexeu bastante bem no mercado, do meio campo para a frente, quer com o Mark Roca, Tyler Adams, depois com os homens que entraram para a frente, por exemplo, o Sinisterra e Aronson, que está a ser, a meu ver, o melhor jogador da época do Leeds. Pode ir buscar Gakpo e há outros nomes Sim, em cima só da que mesa, para mas é trás tudo para a frente. é verdade, é preciso estabilizar a equipa também do ponto de vista defensivo, isso ainda não tem acontecido. Falta um patrão defensivo para controlar melhor a equipa também em determinados momentos. E há outro fator, é que o Leeds tendencialmente é mais forte em Elland Road do que fora. Por isso, vamos lá ver se não pode ser esta partida de Anfield uma espécie de fim de ciclo para Jesse Martins, uma última oportunidade. Para já, aquilo que Jesse Martins vai dizendo é que tem a confiança do chamado board deste Leeds United, como sabemos está também numa fase de transição. É um jogo difícil para avaliar treinadores, mas é o que é. Mas daqui até à pausa para o Campeonato do Mundo, o Leeds, ok, para a semana joga com o Bournemouth na 15ª jornada e aí sim. Sim, aí já é um outro jogo tipo de teoricamente jogo. mais fácil. Sim, se falhar nesse jogo, então provavelmente haverá ruptura. Dizia eu que, para já, aquilo que se diz é que Jesse Martins conta com o apoio por parte da direção do Leeds United, a ver vamos, que está também numa fase de transição, já que há um grupo norte-americano, o grupo dos 49ers, e para aqueles que seguem também a NFL na Eleven sabem, está a entrar no capital social deste Leeds United. Ora, problemas na defesa do Leeds podem significar também aqui uma oportunidade para Darwin Núñez, que foi, uma vez mais, elogiado por Jürgen Klopp na conferência de imprensa de antevisão ao encontro. It's so exciting, but he has to stay fit. He has to be available all the time, and he wasn't against Nottingham. So that's all important in life of a professional football player. So we have to work on all different areas, and then there's the potential is incredible. It's not only speed; it's the attitude is really good. He really is a real worker. And again, I tell you, I know there's some people out there who think technically not sure first touch. It's incredible that he doesn't bring it on the pitch in a moment all the time. The first touch might be here or there sometimes. It's nothing to do with technique. It's just be too late, awareness, orientation, all these kind of things. But it's all possible to develop and to learn, obviously. And that's where we are at. And it's really exciting. Jogador muito entusiasmante, as palavras de Jürgen Klopp. Márcio, e é também isto, no fundo, Darwin ainda se está a adaptar também um pouco do ritmo desta Premier League, da forma como os outros clubes jogam. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma declaração que nós passamos aqui no primeiro ou segundo programa, de Jorginho, que disse, quando chegou à Premier League, jogámos contra o último e era um ritmo incrível. Sim. E isto leva o seu tempo também. Sim. Eu sou um defensor principalmente da qualidade que vejo de Darwin. Agora, é preciso compreender o jogo de Darwin e aquilo onde ele tem mais carências e onde vai ter que forçosamente evoluir para se afirmar no panorama do futebol mundial. Agora, que Darwin tem características e que tem uma evolução pela frente que pode tornar o avançado, um dos avançados de referência, não tenho dúvida. Porque, como já expliquei aqui, não é fácil encontrar um jogador que crie ou que se encontre tantas vezes na cara do guarda-redes, que consiga ganhar espaço em velocidade, ou atrabalhoado, ou atrapalhar-se com a bola, mas que consiga depois ganhar esses ressaltos e encontrar-se um para um com o guarda-redes. Darwin consegue. Falta, obviamente, a definição, falta a técnica, falta o enquadramento para o remate. Ele não tem, parece-me a mim que lhe falta alguma escola, não tem ainda essa sensibilidade naquilo que é o último toque, mas acredito que pode ganhar. Contra o Leeds, em Anfield Road, o que falta também a Darwin, sobre estes parentes, é sequência. Sequência porque ou esteve castigado, ou esteve lesionado, ou não está nas melhores condições e vai ao banco para entrar. Portanto, ainda não teve uma sequência de jogos, eu acho, firme e sólida para ele mostrar o que realmente vale, que não anda longe daquilo que temos visto a espaços. Falta-lhe consistência. E depois, sobre o Leeds, dizer-te que ainda assim é um historial do Leeds que é muito parecido ao que vimos o ano passado. Acabou uma posição acima da que está agora, uma posição acima da linha d'água. Foi a segunda defesa mais batida, só perdeu, ou só nesse item, só teve menos golos sofridos do que o último classificado que desceu. Portanto, vai ser um campeonato, acredito eu, menos sofrido para o Leeds, mas ainda assim sofrido. Sobre Darwin, há que dizer em primeiro lugar que jogou sobre a esquerda, que é também uma hipótese que o Klopp tem à disposição. Agora, na partida com o Ajax, manteve o sistema e Darwin partiu mais do lado esquerdo, atacando depois em diagonais.
Agora, parece-me que é um jogador que oferece mais quantidade do que qualidade. Isto na sequência daquilo que diz o Márcio. É um jogador para ter, se calhar, 4 ou 5 oportunidades por jogo. Não vai marcar as 5, vai marcar uma, vai marcar 2. A ideia de Klopp a longo prazo é cada vez mais que o jogador seja mais eficaz, quer na assistência, quer na finalização, porque é um jogador que, de facto, produz muito para a equipa. Agora é preciso aproveitar aquilo que consegue dar, porque realmente em termos físicos, em termos de energia que oferece ao ataque da equipa, Darwin tem um potencial tremendo. Agora é preciso ter, de facto, essa sensibilidade, esse toque mais refinado para poder ser mais vezes útil. E repare-se, o Liverpool não vai ter sempre 5 oportunidades. Também é preciso que Darwin seja frio no jogo em que o Liverpool só tem 1 ou 2. O Liverpool que não começava tão mal uma temporada desde 2014-2015, quando nos primeiros 11 jogos da temporada conquistou apenas 14 pontos. Para este fim de semana, há o regresso de Thiago Alcântara, que pode dar uma ajuda fundamental para que este Liverpool consiga vencer o Leeds, ainda para mais jogando em Anfield Road. Sim, jogando em Anfield, o Liverpool tem tido mesmo assim algum sofrimento. Não é por jogar em Anfield que tem mais facilidades. Recordemos do golo de Fábio Carvalho. Sim, exatamente, já nos Newcastle. Agora, creio que o principal problema do Liverpool, ofensivamente falando, esta temporada, tem sido contra blocos muito baixos. Basta ver o último jogo, em que o Liverpool esteve contra um bloco muito baixo durante toda a partida e criou pouquíssimo. Tinha acontecido também contra o Newcastle, mesmo contra o West Ham, houve ali algum período de dificuldade. Só que o Leeds não tem essa consistência defensiva para defender com o bloco mais baixo. Por isso pode haver aqui um jogo, teoricamente, mais à mercê do Liverpool. Muito bem, vamos olhar para um dos 2 encontros de domingo. Falamos do Arsenal, que vai defrontar o Forest. Ora, o Forest vem dessa vitória ante o Liverpool e vou agora dizer algo que não tem sido usual esta temporada. O Arsenal vem de uma derrota para a Liga Europa, é verdade, mas perdeu. Só tinha perdido uma vez na Premier League, perdeu pela segunda vez, agora testa feita na Liga Europa. Márcio, isto muda alguma coisa? Numa altura em que se vai vendo cada vez mais, não interpretes mal as minhas palavras, discrepância entre aqueles que são titulares e que são opção e o restante. Falámos aqui também sobre o facto do Arteta utilizar a Liga Europa como quintal para os jogadores menos utilizados na Premier. Não resultou desta vez, fez-lo mais uma vez, mas não resultou porque perdeu com o PSV. No fundo, o PSV devolveu a derrota que tinha sofrido em Inglaterra. Mas o que me causa aqui mais curiosidade é perceber como é que o Arsenal vai reagir a este empate contra o Southampton. Se volta às vitórias, o adversário não é dos mais difíceis e eu acho que isso também pode beneficiar a reação do Arsenal, mas ainda assim pode aqui e ali haver alguma desconfiança daquilo que foi o jogo em Southampton. Vamos esperar para tirar as dúvidas nesta jornada. Diria que é um Arsenal à procura de, uma vez mais, da tal chamada perfeita, a chamada telefónica, que é o festejo de Gabriel Jesus. Ora, sobre o facto de Gabriel Jesus não ter contribuído nos últimos tempos para os golos da equipa, falou também Mikel Arteta no lançamento deste encontro. Training is very restricted, but sometimes it's a lot of mental things that you can work on and discuss about. An experience that they had is not the first time that Eddie or Gabi have been 5 games without scoring a goal in their careers. That happens to any striker that I know of, and you have to deal with that. It's part of their job. Quem também tem trabalhado e muito a parte psicológica tem sido Steve Cooper. Já que esta formação do Nottingham Forest continua a ocupar a última posição, apesar dessa vitória perante o Liverpool, Cooper diz que há desafios e que o desafio também de defrontar este Arsenal é algo que fortalece o espírito do grupo. Yeah, I take it personally, and I always will. I said straight after the game it was a great win, but even before Sunday morning, I knew that it was very much about looking at what's next and focusing on the up and coming days and preparation, and I've liked that attitude in the team as well. This week, we've reviewed the last game as we would any game, and that's part of our process. But there was some bits in the Liverpool game that was obviously really pleasing, but there were still lots of bits that got so much work to do. Hence, maybe the league position at the moment. Steve Cooper a admitir que há muito trabalho a fazer, nem que seja porque esta foi a equipa que mais contratou nesta Premier League. Tomás, do teu ponto de vista, o Arsenal é o adversário certo para o Nottingham Forest
E o inverso, o Nottingham Forest é o adversário certo para o Arsenal? Muito mais para o Arsenal, obviamente. O Forest, apesar de vencer o Liverpool, continua a ser uma das equipas mais frágeis desta Premier League. E ainda por cima ataca pouco. É uma equipa que nesta altura se foca quase exclusivamente em defender durante as partidas. Bloco muito baixo, 4-5-1 com 3 médios defensivos. E vai vivendo de Taiwo Awoniyi, que foi titular na última partida e que acabou por marcar, uma bola parada, um eventual contra-ataque, mas envolve pouca gente na frente. A prioridade é claramente assegurar o 0-0, retardar o gol do Arsenal, e por isso cabe aos Gunners manterem a toada que têm revelado ao longo da temporada, com Odegaard a pautar o jogo, Gabriel Jesus a sair muito, os extremos a desequilibrarem, também Ben White, que participou de forma ativa no golo em Southampton. Agora, também é verdade que Jesus tem sido menos frio a finalizar, e esse é um tema que não é de agora, ou seja, a grande dúvida em relação a Gabriel Jesus não é o que dá ao jogo, porque isso dá muito, é se é um matador realmente estável durante uma temporada, porque Jesus nunca foi um jogador muito eficaz dentro da área, como finalizador, e é esse o desafio, sendo protagonista deste Arsenal. Já agora 2 notas. Fábio Vieira e Odegaard finalmente estiveram em simultâneo dentro do relevado, com Fábio Vieira a jogar um bocadinho mais esquerdo sobre o lado direito. É uma hipótese que a Arteta pode explorar daqui para a frente, eventualmente, mas é de facto um jogo muito importante para o Arsenal de não estabelecer aqui uma mini-crise, vá lá, porque 3 jogos sem vencer dentro da realidade da temporada dos Gunners seria muita coisa. Sobre Steve Cooper, semana especial certamente para o treinador do Forest, porque passaram-se 5 anos desde que a Inglaterra foi campeã do mundo sub-17, e isso foi um marco também na mudança do chip do futebol inglês ao nível da formação. Uma geração com Foden, Sancho, Hudson-Odoi, Angel Gomes também. É o pai de uma geração. Sim, exatamente. Tem sido incrível. E fazem 5 anos. Fez 5 anos esta semana. Quer como selecionador, quer também quando comandava a academia do próprio Liverpool. É, por exemplo, e não me canso de dizer, o pai no futebol de Trent Alexander-Arnold. Ora, Márcio, este pode então ser o jogo certo para o Arsenal regressar às vitórias, depois do empate para o campeonato, depois da derrota para a Liga Europa, e não tremer, e vai entrar em campo já com uma certeza. Ou é líder, ou perdeu essa liderança momentaneamente. Vamos ver, curioso também. Mas sobre este jogo, acho que a maior dificuldade do Arsenal vai ser, pelo menos pelo que vimos no Nottingham-Liverpool, entrar na defesa do Nottingham. É uma equipa que joga com o bloco muito baixo, quase à entrada da sua grande área, e quando não pisa mesmo a sua grande área, com Gibbs White, jogadores Wyobi na frente, perigosos. Ainda assim, eu acho que o jogador mais ofensivo do Nottingham Forest poderá mesmo ser o Dean Anderson, porque neste jogo pouco ou nada vão conseguir atacar, e as poucas vezes que conseguirem atacar têm que ser muito eficazes. O Arsenal vai ter que trabalhar muita bola, circular a bola de um lado ao outro, criar espaços onde eles não existem, porque são 2 linhas, a de 4 e a de 5, muito próximas, e vai criar muitas dificuldades ao Arsenal, que vai ter que trabalhar muito bem a bola para conquistar oportunidades para finalizar. E por falar em guarda-redes, Ramsdale foi titular para a Liga Europa e falhou claramente no segundo golo do PSV. É um guarda-redes que também anda por vezes entre o 8 e o 80, não é o mais estável do mundo. E outra nota ainda, Arteta não usou completamente um 11 secundário, foi um 11 misto, vá lá. Isto também demonstra a tal dificuldade que a Arteta tem tido para gerir o plantel entre competições, olhando para o valor da segunda linha, que é claramente inferior ao da primeira. E diria que é o jogo perfeito para a hora de almoço de domingo, a partir das 2 da tarde, a transmissão no canal Onda Eleven deste Arsenal Nottingham Forest. Vamos agora à hora do chá de sábado, às 5h30, o reencontro de Marco Silva com o Everton, no Craven Cottage, o Fulham na recepção aos Toffees. E recordar que no último encontro no Craven Cottage entre estas duas formações deu vitória para a formação precisamente de Marco Silva, que falou também esta sexta-feira a antever este seu reencontro com os de Goodison Park. Nothing more than just a really tough game for us. They reacted really well last game after the three defeats in a row. Of course, the reaction from them at home was really good. Came here in a good mood, if I can say, but they know as well that they will play against a team that we are in a very good moment as well. Each game at home, we enjoy really to play at home with our fans behind, and is always something that you feel really well, and you have to be as more competent we can to beat them, to take the 3 points, knowing that will be a tough game. I think it will be a good game. Both teams, they want to win the match, and I think we can enjoy a good game.
Sobretudo porque vêm as duas de vitórias. No caso do Fulham são 2 vitórias consecutivas, no caso do Everton uma vitória, e uma vitória bastante pujante frente ao Crystal Palace no Goodison Park. É este reencontro de Marco Silva, mas deixa o aviso, atenção, que o Everton está a começar no tal crescendo, está a ser um pouco o Leicester, Márcio, está a acordar a fera. O Everton tem uma equipa muito boa, um dos melhores meio-campos da Premier, se não contarmos com as equipas grandes. Mas vai encontrar um Fulham também motivado, que nos últimos 3 jogos marcou 8 golos, portanto 2-3-3, 2 equipas boas, mas eu acho que em Craven Cottage a equipa do Marco Silva está mais talhada para jogar ofensivamente, é mais atrevida naquilo que é o seu futebol e depois tem referências na frente que podem fazer a diferença. Contra, volto a dizer, um Everton também muito competente, que está numa fase crescente da sua época. Passou aqui durante alguns períodos menos positivos, mas ainda assim não perdia, empatava, perdeu depois contra equipas de outro gabarito e é também um dos jogos também que estamos curiosos, até porque vamos fazê-lo os dois. É verdade, já tenho a mala pronta para viajar até Craven Cottage para esse chá diferente este sábado às 5h30 da tarde. Tomás, o Márcio falava do meio campo do Everton, quem tem dado nas vistas é claramente a Alex Iwobi, e é outro dos reencontros. Marco Silva encontra aquele menino que outrora foi buscar para o Everton. Sim, a Iwobi está a fazer realmente uma temporada fantástica. É o principal assistente da equipa dos Toffees e um dos principais da Premier League também. Está quase sempre envolvido nos golos da equipa de Frank Lampard, que realmente, depois de um início bastante complicado, conseguiu estabilizar, encontrar um sistema base neste 4-3-3. O Márcio falava no meio-campo dos Toffees, atenção também ao meio-campo do Fulham, com Palhinha, Reed e Andrés Pereira. Fantástico. É um trio de culto, diria, já nesta edição da Premier League, muito complementar. E com funções claramente definidas. Palhinha, mais como destruidor, o médio que recupera, sobretudo. Reed a chegar muito à área pelo lado direito e Andrés Pereira a criar jogo, sendo que também é importante na bola parada. E este Fulham está, de facto, a superar todas as expectativas. É uma equipa que ataca bastante bem, tem variedade, usa Mitrovic. Willian confirma-se que é um grande reforço também. E outro reencontro do Willian com Frank Lampard, que esteve no Chelsea. E, portanto, temos aqui, de facto, um dos jogos mais agradáveis em perspectiva, diria, sendo que o Fulham é bastante forte em casa, o Everton não é tão forte a jogar longe de Goodison Park. Falava nesse reencontro do Willian. Willian que pode cumprir aqui, está-se a aproximar de uma marca importante, que é a de passar Fernandinho, que já não está na Premier League como jogador brasileiro, com mais partidas nesta Premier League. E diziam que o Willian estava acabado. Sim, diziam que estava acabado. E também diziam muita coisa sobre Mitrovic. Foi bom no Championship, na Premier League a coisa não vai correr bem e afinal, lá está ele. Certo, mas eu até acho que não era depreciativo. É pela característica do jogador em si, por já ter passado e não ter dado tão certo como está a dar agora. E realmente eu acho que é um avançado posicional, sai algumas vezes da sua zona, ou pelo menos sai mais vezes da sua zona do que seria esperar no início da época. O jogo da equipa também o obriga a isso. Defende muito mais do que eu também estava à espera, baixa no terreno não só para receber bola, mas para ajudar principalmente os médios a recuperarem, joga longe da grande área onde eu também achava que ele não ia sair muito daquela zona, principalmente a recuperar bolas, como te estava a dizer, depois tem que fazer uma corrida muito maior, um pico muito maior para a finalização, mas também tem jogadores que temporizam bem aquilo que é o jogo dos corredores, aguentam e esperam depois pela chegada do Mitrovic à área para a finalização. Portanto, é uma equipa também muito bem trabalhada, que vai jogar contra Gordon, Gray, Callum Williams, certo? Iwobi. Portanto, é uma equipa fortíssima também e, como o Tomás disse, é um jogo também para seguir com atenção, porque vai ser agradável, acredito eu, de ver. E também porque na baliza do Everton está Jordan Pickford. E atenção, porque continua a ser um guarda-redes com um excelente desempenho. Falando de Mitrovic, Tomás, 9 é o terceiro melhor marcador da Premier League neste momento. São 9 golos, marcou nos últimos 3 encontros. Desses 9 golos, 6 são em casa. Mas gostava também de falar, além de Mitrovic, sobre aquele senhor que até vai fazer o primeiro jogo como pai. Como chamam os ingleses, João Palhinha. Sim, é muito curioso porque... Deixa-me interromper-te. Parabéns ao João Palhinha. E que seja muito feliz porque vem para aí um grande desafio, João.
Desculpa. Era mesmo por aí que eu ia pegar. É que se O formos... desafio de ser pai? Não. Para mim, pelo menos, ainda não. Agora, se formos às redes sociais do Fulham, é curioso porque grande parte dos adeptos dizia que dia bem escolhido. Ou seja, se fosse ao fim de semana, se calhar ia perder o jogo, não é? Por motivos óbvios. Agora, assim, sendo à terça-feira, se não estou em erro, dá para jogar. E assim os adeptos do Fulham ficaram satisfeitos. Imagino que João Palhinha também tenha ficado muito satisfeito e acaba tudo em bem. E seria o jogo perfeito para João Palhinha dedicar um gol. O festejo. Não era? Primeiro deixa-me só corrigir que é Calvert-Lewin e não Calvert-Williams. Mas sim, João Palhinha Marcou depois desta... na última jornada. Sim, voltou aos gols. Gordon também. Gordon também teve um período bom, fez 2 golos seguidos, depois andou um pouco desaparecido mesmo das escolhas do seu técnico e agora voltou também a marcar. Dizia-te que Palhinha, obviamente que essa fase boa a nível pessoal pode depois traduzir-se numa maior alegria e numa maior motivação para jogar. Não que não tivesse motivado, está a fazer uma grande época, mas obviamente que quando as coisas correm bem na parte pessoal, a motivação é outra e acho que não há nada melhor do que ser pai e Palhinha pode muito bem fazer um golo e festejar e dedicar ao seu filho. Seria de facto bonito para nós. É uma premonição. Seria de facto bonito para nós portugueses, porque queremos também o sucesso dos portugueses. E o sucesso dos portugueses este sábado pode passar por Londres, pelo Craven Cottage, mas também pelo estádio de casa do Brentford, já que o Wolverhampton vai defrontar os Bees, as abelhas. É mais um duelo entre abelhas e lobos nesta edição da Premier League. Sabendo que nesta altura há uma grande dúvida nesta formação do Wolverhampton, que é Steve Davis fica, está só a prazo. Renovou até ao fim da época. Renovou até ao fim da época. Portanto, tudo o que nos é permitido dizer é que vai ficar. É certo que há alguns nomes que vão aparecendo aqui e ali para este Wolverhampton, mas se o clube renovou com o técnico interino até ao final da época, presumo que, pelo menos nos próximos meses, tenha a continuidade assegurada. Agora, creio que é uma aposta demasiado arriscada, porque estamos a falar de um treinador que não mudou propriamente muito aquilo que era feito por Bruno Lage. Ou seja, se era para isto, acredito que pudesse ser uma mais-valia ter continuado com o técnico anterior, que de certa forma também conhecia melhor o plantel, os jogadores, iria ter Diego Costa já mais entrosado. O que aconteceu aqui é quase uma continuidade daquilo que vimos com o Bruno Lage em termos de dinâmicas. E há aqui jogadores que estão claramente a ser subaproveitados. O principal é Mateus Nunes. Porque Mateus Nunes, e toda a gente o conhece desde Alvalade, é um médio de progressão para ver o jogo mais atrás e conduzir ou atacar espaços. O que acontece neste Wolverhampton é que joga tão adiantado que recebe maioritariamente costas e aí torna-se mais um. É um jogador que não marca a diferença. E sendo uma das figuras deste plantel do Wolverhampton, em potência, porque na prática não está a ser, mas poderia eventualmente ser caso estivesse bem enquadrado, é desperdício. E a equipa dos Wolves não consegue marcar golos nem com ajuda divina. É isso que tem acontecido, mais uma vez, contra o Leicester. Se olharmos para o jogo, o resultado não é propriamente justo. Isto é, os Wolves tiveram várias oportunidades, podiam ter marcado 2, 3 golos. Uma delas. O Leicester marcou praticamente todos os golos, todos os lances, aliás, que teve para marcar. E é isto que tem faltado ao Wolverhampton, qualidade do jogo, mas também aproveitamento na área ofensiva, sobretudo. E isto já vem também desde Bruno Lage. Numa altura em que Raul Jiménez já está de novo numa outra fase da recuperação de lesão, de resto já regressou ao Reino Unido para entrar naquela fase final da sua recuperação. Ora, Steve Davis fez também esta sexta-feira o lançamento deste encontro em Londres frente ao Brentford e fala sobre aquilo que tem sido a resposta dos seus jogadores perante estes resultados que têm sido claramente negativos para o Wolverhampton. Listen, results have definitely affected the players. Very quiet after the game, very reflective after the game. And, we're putting huge demands on each other because we all want to do better. So I think that's important to be collective in that and keep driving and trying to get more out of each other because it's important we do at the moment. So I haven't seen a lack of effort, commitment from anybody. Everyone's pulling together and, as I say, we're all working hard to turn it around. E lutar vai passar também por ser aqui no estádio dos Bees, onde esta temporada o Manchester United já perdeu por 4-0. E falo do 4-0 ao Manchester United porque este Brentford vem de uma surpreendente derrota perante o Aston Villa por 4-0. Ou uma surpreendente vitória do Aston Villa por 4-0. Achas que isto pode ter influência ou os de Thomas Frank em casa vão querer mostrar que foi um escorregão?
foi o resultado de uma chicotada psicológica, algo que, como falámos aqui, não aconteceu no Wolves, que apesar de ter trocado, não se percebeu bem se era uma troca de treinador, se era uma passagem, não resultou. O futebol continua da mesma forma, é tudo mais ou menos igual a Bruno Lage e completamente de acordo com o Tomás. Se era para isto, era preferível deixar Bruno Lage continuar o seu processo na equipa, a evolução do seu processo, até porque se queixou muitas vezes que não tinha avançado e com o Diego Costa o Wolverhampton já tem um avançado, continua a não fazer golos. A questão do Mateus Nunes também de acordo, parece-me que quer 2 médios mais de contenção. No último jogo jogou Moutinho e este senhor que está na imagem, Ruben Neves. Agora Mateus Nunes tem que jogar num desses 2 lugares. É que joga a 10 quase. E jogando muito perto de Diego Costa, todo o seu potencial acaba por passar um pouco ao lado daquilo que foi o jogo e que é a contratação, porque o 27 do Wolverhampton foi contratado para render noutra posição, parece-me a mim, do terreno, ou então não o conheciam tão bem como deviam. Mas sim, uma jornada difícil contra um Brentford que foi goleado, que goleou e tem esse cartão de passagem na sua casa, o Manchester United, mas à segunda jornada também um jogo difícil para o Wolves, que está no fundo da tabela. Tomás, do outro lado, sabemos que, por exemplo, o Ivan Toney pode ser uma dor de cabeça para a formação de Steve Davis. Sim, há muitas equipas assim, ou seja, fortíssimas em casa, e é o caso do Brentford, e não tão fortes a jogar longe do seu estádio. Esta equipa não foi goleada só pelo Aston Villa, também tinha sido goleada, por exemplo, pelo Newcastle, fora de portas. Mas depois responde, não é só essa goleada sobre o Man United. Venceu o Brighton, que é uma equipa bastante difícil, tinha empatado com o Chelsea também, até poderia ter vencido se não fosse Kepa. Portanto, a jogar em casa há um Brentford mais motivado, mais competente. E Ivan Toney, obviamente, até porque estamos em plena chamada para a seleção inglesa e Ivan Toney quer esse objetivo do Mundial. Faltam poucos dias para se conhecer também a lista de Gareth Southgate. Por isso, Ivan Toney tem esse objetivo e é um dos melhores avançados da Premier League, significativo, ou seja, não é tradução daquilo que tem sido a época do Brentford a jogar em casa, e por isso para os Wolves vai ser mais um jogo muito complicado. E é um dos 5 jogos que acontece este sábado às 3 da tarde, para veres em direto e em exclusivo nos canais 11. Voltamos a domingo e vamos até ao último encontro da jornada 14 da Premier League. E atenção, porque esta semana o jogo de domingo começa às 4h15 e não às 4h30 da tarde. Falamos do regresso de David Moyes a Old Trafford, casa do Manchester United. Manchester United que vai procurar vencer esta formação do West Ham. Ora, há dúvida sobre se Cristiano Ronaldo vai ou não ser titular neste encontro. Certo é que Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira na vitória por 3-0 para a Liga Europa, e Cristiano Ronaldo, que na última temporada fechou com 17 golos marcados. Na conferência de imprensa de antevisão a este encontro, questionaram o treinador do United, Erik ten Hag, sobre se seria possível Cristiano alcançar esse número de golos esta temporada. E ten Hag respondeu assim. It's up to him, but I think when you collect all the chances he creates, the team creates for him in the last weeks, he was there, and you see he's still capable to get in the right positions, and I know he's capable to finish them, so it's possible, yeah. 24 golos na temporada passada em todas as competições para Cristiano Ronaldo. Cabe-lhe a ele, mas cabe também ao treinador, e agora é roda livre, cabe também ao treinador dar-lhe ou não a titularidade e não fazê-lo alegadamente entrar aos 88. Sim, tivemos uma aproximação claramente na partida contra o Sheriff. Até festejou. Fechou Ten Hag e fechou também a equipa toda. E Ronaldo também apareceu, não digo emocionado, mas satisfeito com aquilo que tinha acontecido. Ou seja, essa reaproximação é possível. O que não me parece possível no imediato é que Ronaldo seja a número 1 nesta equipa. Isto é, não acredito que possa começar como titular esta partida. Ten Hag deve voltar à base que tem utilizado e Ronaldo deve partir mais vezes do banco de suplentes. Agora, se efetivamente essa reaproximação se consumar, acho que Ronaldo pode dividir minutos, pelo menos. Isto é, não sendo uma figura indiscutível nesta equipa, mas dividir minutos, sendo às vezes titular, às vezes suplente. Enfim, é uma questão que já se percebeu que, correndo mal,
é preciso afinar aqui estratégias, encontrarem-se os dois num ponto de equilíbrio. Ou então, Ronaldo sairá em janeiro e isso continua a sair todos os dias nos jornais, a possível saída para a MLS, para o Nápoles, para aqui e para ali. Não sei qual é a intenção do Ronaldo nem do Man United, mas pelo menos no imediato só uma solução possível, que é este encontro que vimos na partida de ontem. Deixa-me só corrigir aqui uma informação. Disse 17 golos na Premier League, não, foram 18. Falta-me um, Márcio. Sim, então... Pronto, acontece. Pensavas Falhei, que estava fora de jogo, ao lado. ou uma coisa assim. Desviou no adversário. Sobre o Ronaldo, eu acho que vai depender mais do seu treinador do que propriamente do Ronaldo, porque nós sabemos o que é que o Ronaldo pode dar neste momento à equipa. Na cabeça do Ronaldo, eu acredito que ele pense que pode dar muito mais e que devia de ser titular todos os jogos, mas percebemos que não está nessa fase, que tem que dividir ou alternar a sua utilização entre banco e entrar e entre titular e dar lugar aos seus colegas no meio da partida. É difícil completar os 90 minutos e é difícil também com Ten Hag ao comando, a confiança não abunda para o português. Agora, parece-me que já percebemos como é que Ronaldo sai do sério, como é que Ronaldo pode ter outra reação daquelas. Portanto, se Ten Hag voltar a insistir em Ronaldo nos tempos de compensação ou colocá-lo a aquecer e não o meterem a jogar, aí vamos ver o pior de Ronaldo novamente, porque eu acho que fica difícil gerir e lidar com as emoções naquele momento. Se lhe der os 30 minutos finais ou se lhe der 60, 70 minutos de jogo, eu acho que vamos voltar a ver o Ronaldo que sempre vimos. Obviamente que fisicamente não está igual ao que era, mas é um jogador que parece muito válido, continuo a dizer o mesmo, muito válido para este Manchester United, e a jogar pode chegar a esse número que falámos aqui. Já agora, neste caso, o Man United vai ter uma semana com 2 jogos de nível semelhante. Isto é, o próximo jogo da Liga Europa é contra a Real Sociedade, que é uma final. Porque passar em primeiro ou em segundo na Liga Europa atual não é igual. Uma coisa é defrontar um adversário que vem da Champions, numa ronda extra. E o Ten Hag falou sobre isso. É ir já para os oitavos de final. Sobre a intensidade de jogar com o West Ham e com a Real Sociedade. Sim, ou seja, não quer dizer que o 11 que vai jogar contra a Real Sociedade seja o 11 secundário. Não quer dizer isso porque, de facto, o jogo é bastante exigente e é bastante importante também para o Man United. Tal como o do West Ham, obviamente. Sim, claramente, Eric Ten Hag falou também sobre isso, nesta conferência de imprensa que aconteceu depois dessa vitória por 3-0 frente ao Sheriff Tiraspol. Ten Hag disse que são jogos claramente com um ritmo diferente, quer este do West Ham, quer também o jogo de quinta-feira com a Real Sociedade. Vamos ouvir David Moyes, ele que também já foi técnico do Manchester United. Ora, Moyes diz que este é um duelo entre duas equipas que até estão a atravessar um bom momento de forma. I think Manchester United are. I think they've improved and they look as if they're going in a good direction at the moment. But I think we are as well. So we have to look at what we do. You know, obviously, going away to Old Trafford for Andy is always a tough game. So we know that's the case. They've got some really excellent players, so we'll have to play really well there. But we've got good players as well, and as I said earlier, I think we're finding a little bit of form. We want to do that. We could do with finishing a little bit better when we make the opportunities we have done. But overall, I'm really pleased with how we're doing. David Moyes e o seu belo sotaque escocês. You wanna do that? Eu não consigo fazer, Márcio. William Wallace. William Wallace. Vai ser o sotaque do William Wallace. Vai ser um duelo interessante, de facto. Sim, vai ser um duelo interessante. O West Ham também jogou agora para a League Conference. Portanto, jogou... Casemiro é titular? Eu acho que sim, eu acho que o Casemiro está de pedra e cal neste meio campo. Se tu me perguntasses porque é que ele não jogou no início, é que eu não te sabia responder. Porque a situação da adaptação, 1 semana, 2 semanas, agora Casemiro teve 4, 5 jogos a ser preterido para jogar, parece-me a mim, jogadores que nem de perto nem de longe têm o valor do brasileiro. Agora, é um meio campo que acredito que poderá ser por Casemiro e por Eriksen. Bruno Fernandes já não se fala. E depois a dúvida é sempre a mesma, que é na frente. Garnacho chegou, Sancho parece que tem mais vidas que um gato. Garnacho jogou muito já agora, tem um potencial tremendo. Portanto, Rashford não me oferece nenhuma dúvida que pode começar o jogo. Antony também não. Vamos ver como é que o Manchester vai fazer para levar de vencida este West Ham e somar pontos,
porque é importante manter-se na linha da frente, até porque há jogos ali entre os seus oponentes diretos que pode haver ali um ou outro escorregão. Só se falou duas coisas a propósito do Man United hoje e ontem também. Primeiro, Antony, aquela roleta que foi muito discutida, é o chamado não assunto. Dá para entreter um bocadinho, mas não tem efetivamente importância alguma. Mas olha que para o Ten Hag parece que não é bem assim. Não, o treinador já o conheci e foi buscá-lo. Pelo contrário, é conversa para fora, porque para o jogador certamente não será aquela conversa. E o outro tema é David Herrera, que nem nos 55 pré-convocados de Luís Henrique conseguiu estar, o que e também aí não é entra o surpresa. Diogo Costa. Sim, e Diogo Costa também, em função disso, está cada vez mais a ser apontado ao Man United, porque quer Ten Hag, quer Luís Henrique valorizam guarda-redes que saibam participar na primeira fase de construção e Herrera aí tem limitações. Meus amigos, estamos claramente a caminhar para o final, mas está a ser uma good evening. E o Good Evening vamos ouvir nas próximas flash interviews nesta edição da Premier League. Já que o Unai Emery está de regresso à Premier League. Ora, e este fim de semana há um encontro entre o quarto classificado, Newcastle de Eddie Howe, e o Aston Villa de Unai Emery. E a propósito desse encontro, tivemos também a possibilidade de conversar em exclusivo com Douglas Luiz. A Beatriz Manaia quis saber, junto do jogador brasileiro, como é que encara este desafio com o Unai Emery? É uma honra, né? Ser um jogador dele. Eu acho que é um treinador que tem muito sucesso na vida. Treinou grandes clubes com grandes jogadores. Então acho que ele tem um bom elenco, né? Um bom squad na mão dele. Eu acho que ele vai saber trabalhar, vai saber ganhar os jogadores e os resultados vão começar a aparecer. Douglas Luiz, um rigoroso exclusivo da Eleven para veres antes desse encontro entre o Newcastle e também o Aston Villa e depois também nas plataformas digitais da Eleven. E é caso para dizer, Aston Villa vai vencer a Liga Europa. Sim, se lá estivesse, era claramente o candidato número 1. Eu não estou a dizer que este ano. Pode ser para a próxima época, pode ser. Calma, pode ser. vai vencer a Liga Europa. Vamos ver. O Unai Emery é o rei da Liga Europa. Sim, é interessante este casamento entre o Unai Emery e o Aston Villa. Em primeiro lugar, mostra o poderio da Premier League, porque o Villarreal é uma equipa que foi às meias finais da Champions, é uma equipa com um estatuto para lutar pela Europa, pelo menos. E vai defrontar a equipa que alegadamente o teria ido buscar a temporada passada, o Newcastle. Sim, falou-se bastante antes de Eddie Howe. Antes de Eddie Howe. Exatamente. É o regresso à Premier League, não foi muito feliz no Arsenal, por dois motivos, essencialmente. Primeiro porque era um Arsenal em fase de transição, não era fácil assumir aquele projeto, ou seja, um clube com estatuto, que tem obrigações, mas que não tinha plantel, não tinha estrutura para isso. Aqui é outsider. O Aston Villa é um clube de meio da tabela, que tem dinheiro para investir, tem estrutura, vai dar tempo ao Unai Emery, ou seja, não há a mesma responsabilidade que havia no Arsenal. E agora creio também que o Unai Emery é melhor treinador, é um treinador mais completo, por exemplo, na forma como as equipas constroem. O Villarreal era uma maravilha nesse sentido. Depois, porque penso que o próprio já refletiu sobre a comunicação. Ele falou sobre isso, não era fácil comunicar, e dá para perceber porquê, mas se for melhor rodeado e tiver também a ajuda de determinados elementos do plantel, Douglas Luiz já jogou em Espanha, por exemplo, pode ser esse elo de ligação. Na equipa técnica também convém ter essa aproximação ao plantel com alguém que consiga fazer a tradução de forma eficaz, porque fazer a tradução ok, mas fazer uma tradução de termos técnicos, de coisas importantes na mensagem, é realmente decisivo. É diferente. Exato, é diferente. E creio que estes dois são os maiores desafios do Unai Emery e o próprio deve ter aprendido com isso, com a passagem pelo Arsenal. Que defronta... Não é o melhor adversário, era isso? Não é o melhor adversário. Defronta o Newcastle, quarto classificado. Não é fiz o último jogo do Newcastle e foi uma equipa, não vou dizer que me surpreendeu, porque já os tinha visto jogar algumas vezes, mas a consistência com que o Newcastle se apresenta dá para sentir que são coisas boas para acontecer. Perdeu uma vez na Premier contra o Liverpool, e se lembrar... Aos 98. Aos 90, exatamente, o gol do Fábio Carvalho. Não perdeu mais na Premier, leva 7 jogos sem perder. Esse jogo já foi em agosto. Há pouco falávamos do Leeds, que a última vitória tinha sido em agosto. A última derrota deste Newcastle e única também foi em agosto, o último dia de agosto. Portanto, Almiron está numa forma incrível. Burn à esquerda, uma equipa muito bem trabalhada. Eu acho que não é o melhor adversário para o Unai Emery começar a sua estadia em Inglaterra, mas estas mudanças técnicas às vezes trazem motivação extra, principalmente àqueles jogadores que não jogam tanto
e que vêm na chegada de um novo técnico uma oportunidade para brilhar. Quem vai ter a oportunidade agora de brilhar também é o Tomás da Cunha. Já sabes que, como habitualmente, às sextas-feiras, quando não há jornada à sexta-feira, deixamos-te algumas dicas no consultório do Tomás para que faças boa imagem perante os teus amigos na Fantasy. Tomás, vamos lá às tuas escolhas para esta semana, as tuas dicas. Bom, como não temos dito nas últimas semanas, se vocês ainda não têm Kepa, estão a falhar na vida, porque é barato. Então eu estou a falhar na vida. E dá milhões, é barato e dá milhões, porque é um guarda-redes que não sofre gols praticamente. Tenho um Ramsdale. Também não tem sofrido muito, mas vai sofrendo um bocadinho mais. Fiz o que ele disse. Do que Kepa, que teve várias clean sheets seguidas. Depois, entre Chelsea e Man United, que há aqui alguns jogadores que no início da época não seriam boas apostas, mas agora já são. Por exemplo, falámos de Diogo Dalot, que claramente nesta fase é uma aposta a ter em conta. Do Chelsea, Mason Mount. Também um jogador como o Havertz, que depois de ter marcado aquele golaço em Salzburgo, pode começar a subir de forma nesta temporada. E além do Chelsea... Dá-nos aí uma pérola. Tony é o meu capitão para esta jornada, posso já revelar. Estou confiante no golinho, pelo menos, do Brentford. E depois, obviamente, Newcastle tem muitas pérolas também. Quer em termos de segurança defensiva, por exemplo, no meu plantel tenho Cher, mas dá para ter outro defesa, Trippier, que pode ajudar numa bola parada. E do meio campo para a frente, entre Bruno Guimarães e Almiron, nem contando com Isaac, Saint-Maximin, que tem estado fora, penso que Almiron é de facto um jogador a ter no plantel nesta altura. Posso fazer uma pergunta, porque isto é consultório, mas tem que ser rápido, mas tem que ser rápido. Tiro o Gabriel Jesus ou não? Chega de Gabriel Jesus? Eu tenho Gabriel Jesus, mas já me começa a entrar ali no limite. Pai, eu estou cansado do Gabriel Jesus. É que ele não está a dar pontos. Não está a dar pontos. Vou dar mais uma chance por causa do Tomás, então. Vou deixar esta jornada, que é contra o Forest em casa. Se não der pontos, tem de ir à vida. Já é disso que podemos começar a passar a ficha técnica. Aí está ela. É isso. Isso representa também o final deste Premier League. Atenção, estamos de regresso domingo, 15 minutos mais cedo, porque o Man United joga a semana de comando na mão. Eu e o Márcio agora para Londres, Craven Cottage. Um abraço.